Vamos aqui. Para fazer a main, a gente vai precisar de um loop. E o nosso loop tem essa cara aqui, tá? Não. Quer que eu aumente a letra? Tá ruim de ver ali de perto. Eu vou arrancar esse quadro, essa linha atrapalha pra caramba. Eu não lembro de uma vez que eu estava na banca. Foi, ó. Estava numa banca para professor substituto, cara, muito doido. Ele arriscava. É que nem isso aqui, ó. Vamos lá, vamos entender como é que funciona o loop aqui. Então, o loop ele vai ficar no infinito, recebendo comandos e fazendo ações. Recebendo comandos e fazendo ações. Então, você vai estar manipulando um objeto. Esse objeto que você vai estar manipulando pode ser um sistema de login, pode ser um carro que você está gerenciando, pode ser um software lá do Pula-Pula que gerencia as crianças que entram ou saem. O teu objeto que você está manipulando ele tem que ser criado fora do laço. Porque se você colocar sem querer a criação dele dentro do laço, o que vai acontecer? Toda vez que o laço iniciar, ele vai resetar. Então, um erro bem comum é isso, sem querer criar o objeto dentro do laço. Criar ele fora, porque é esse objeto que você vai estar manipulando. Tá? Vai entrar no laço infinito. Os seus comandos, eles têm uma carinha de comando e parâmetro. Por exemplo, somar 2, 2. O comando é somar. E aí você tem o primeiro parâmetro que é 2, o segundo parâmetro que é 2. Então, você poderia ter um comando, sei lá, você está gerenciando uma lapiseira virtual. Poderia ser inserir grafite 0.5 HB 15 milímetros. Então, inserir grafite seria o seu comando. Aí, o seu comando, nesse caso, está configurado para ser. Primeiro começa com o calibre do grafite, 0.5. Depois seria a dureza do grafite, HB. E por último, o tamanho do grafite, 30 milímetros. Então, o comando é composto por uma ação e os parâmetros que seguem, que fazem sentido para essa ação. Confere? Beleza. Então, como é que a gente trata? A gente vai ler a linha inteira. Para poder fazer o match e ficar fácil de acompanhar qual linha, qual ação gera qual saída, a gente imprime a linha de retorno. Vamos olhar para cá. Olha aqui o teste. Como é a entrada? Show e end. Tá vendo? Como é a saída esperada? Show entre cifrão, a saída do show e end entre cifrão. A gente replica a entrada para ficar casadinha, a entrada com saída. Se você não fizesse isso, ia ser só um monte de saídas e aí ia ficar difícil tentar entender, por exemplo, o que está gerando tal coisa. Então, que nem o Copilot. Se vocês já interagiram com o Copilot, você diga assim, list... sugira uma atividade para uma turma de PO. Aí ele diz, você quer uma atividade para uma turma de programação orientada a objetos? Então vai a seguinte atividade. E repete o que você perguntou para mostrar que ele está entendendo o que você está dizendo. Então vamos lá. A gente lê a linha, mostra a linha e quebra essa linha em uma série de palavras. Quebra essa linhazinha em uma série de palavras. A partir de agora, a gente entra no loop para tentar entender o que a pessoa quer fazer. Ué, é um end? Então, eu vou sair do código. Se por acaso for um show, a gente vai fazer um show. Se por acaso for outra coisa, a gente vai fazer outra coisa. Se por acaso não for nada, se eu não conseguir entender o comando que ele me pediu, então eu digo que eu não sei fazer esse comando. Mesmo que seja estranho,
É o mesmo modelo que é aplicado para todos os exercícios. A gente é só uma forma simplificada de tentar transformar texto em ações. Então, esse aqui seria o nosso front-end. O que a gente chama de front-end. Ele pega o texto que está sendo solicitado e transforma isso no código que está implementado lá no back-end. Seja inserir um grafite, remover uma criança, cadastrar um tweet, não interessa. A gente vai transformar texto solicitado, parâmetros em objetos e funções. Ok? Vamos para a prática, entender como é que seria isso. Aqui a gente tem um desafio, tá? Oi. Não, isso aqui estava em nada. Aqui ali começa lá, objeto. Exato, tava em nada não. Tava uma mistura de todas as linguagens. Tá? Qual é a questão? A questão é que na maioria das linguagens, por exemplo, eu vou mandar aqui em TypeScript, por exemplo. Vocês veem como é parecido com Java. Tá vendo que é praticamente aquele código que tinha lá, né? Ó, peguei a linha, eu mostrei a linha, quebrei os argumentos com a funçãozinha de split. Se o primeiro argumento for end, então eu dou um break. Se a pessoa estiver inserindo dados dentro do vetor, eu vou percorrer todos os dados inserindo no vetor. Se for um show, eu mostro o vetor e por aí vai. Tá vendo? Isso aqui seria, por exemplo, em TypeScript. Se eu tivesse em Java, para quem já viu Java, teria essa cara aqui, ó. Mas mesmo assim ainda é muito parecido. É porque essa atividade é para poder inserir e remover números de uma lista, tá? Então a lista seria uma array list. Pessoal, se estiver muito pequeno, vocês avisam, tá? Professor, eu tenho problema de vista. Eu tenho 10 graus de miopia. Entendeu? É porque é 9 de um olho mais um do outro. Entendeu? Por isso que eu vejo. Ó, em Java também é muito parecido. Eu li a entrada, escrevi a saída, fiz os testes. Vai mudar uma coisinha ou outra, por exemplo. Eu não tenho igual quando eu vou comparar duas strings, eu tenho que fazer o equals. Para poder mostrar vetores, vai mudar uma coisa ou outra. E aqui seriam as funções auxiliares. Aí a gente chega no nosso problema. O nosso problema é que em C++, algumas operações que existem por padrão em outras linguagens, não existem em C++. Como, por exemplo, o split. Você quebrar uma linha inteira em um vetor de palavras, entendeu? Existe. Só que você tem que implementar tudo manual, não tem pronto na linguagem. Tudo bem? Então, para a gente pular essa etapa de ter que fazer um punhado de códigos auxiliares, depois a gente pode fazê-los. A gente tem uma bibliotecazinha só para esse monte de códigos auxiliares. Tá? Ela tanto já está instalada no Replit, como também já está instalada no Moodle, como também é muito fácil de baixar. É só pegar um arquivo só e colocar no seu computador. A aula que vem a gente faz, tudo bem? Só para a gente poder fazer o mínimo aqui e começar a fazer o código. Porque senão fica com tanto... Ele está totalmente implementado na linguagem. No C++, exato. No C++, a gente teria que criar todas essas bibliotecas auxiliares. E se eu ficasse colocando elas aqui, o código ia ficar gigante. É fácil de fazer, mas é um código que ia ficar ruim de manipular. Entendeu? Então, só para a gente isolar a lógica. E se a gente for olhar para cá, é exatamente o que a gente viu lá no pseudocódigo. Por exemplo, quero inserir vários elementos no vetor. Criei o vetor, li a linha, imprimi a linha, quebrei os parâmetros. Se o primeiro argumento for fim, eu termino o código. Se não, eu... Tá vendo? É a mesma lógica. Até mesmo o write fica igual. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então,
vamos voltar lá para o carro. Compreendido como é que funciona, vamos fazer do zero. Bom, então você vai dar aqui o import fn.hpp. Import não, é o que? Você vai mais? Include. Desculpa. É o que dá ficar futricando com um monte de linguagem, você não sabe mais onde é que você está. Tá? Bem. Então, você pode dar aqui o using namespace também, ó, using namespace fn, e aí você já tem acesso à maioria das funções. Vou só fazer aqui, por exemplo, o write, ele é que nem o, como é o nome? Cout. Só que ele imprime e sai. Então eu poderia escrever adoro chiclete de morango. Adoro chiclete de morango. Se você quiser, você pode puxar ele e colocar aqui do ladinho. Deixa eu ver aqui como é que faz. Você puxa ele aqui, tá vendo? Ó? O solver não, o console. Você puxa o teu console, você consegue colocar ele aqui do lado. E aí ele se reajusta aqui para ficar menorzinho. Esse write é mesmo? É o print, é o cout, é o put. Ele imprime uma coisa na tela, só para simplificar e deixar igual a das outras linguagens. Uma dúvida. Entre o namespace e você indicar manualmente onde cada, a partir de qual biblioteca você está usando o comando, qual o senhor prefere? Namespace é mais simples, né? Pra gente agora o namespace é mais simples. Você consegue colocar ele aqui pequenininho do lado direito, tá vendo? E aí fazer os códigos aqui. Professor, qual é a diferença do write pro cout? O write, ele já está sobrecarregado para conseguir escrever praticamente qualquer coisa, de ponteiros, vetores. Então, se você criar um booleano, sei lá, se você mandar escrever true ou false, ele vai escrever true ou false. Entendeu? Então, vamos rodar. Para rodar sem rodar os testes é onde? Exec, né? Tá vendo aqui? Eu tenho que ajeitar quem é que eu estou rodando. Como ele achou dois executáveis, ele carregou os dois. Então, eu vou dizer que eu quero só o solver.cpp. E aí eu vou dar o exec. Como é uma máquina virtual, ele demora, né? Se eu criar um vetor, por exemplo, std. Se eu criar um vector de int vet 1, 3, 2, 5, 6 e eu mandar imprimir o vetor, ele vai imprimir o vetor. Isso daqui você não faz com cout, né? Com cout você teria que imprimir elemento por elemento. Então é só para simplificar entrada e saída. Tá vendo? O vetorzinho ali. Tá aqui, ó, o vetor. Tá? Então o write é como se fosse um cout um pouquinho mais flexível, só para facilitar o nosso processo de debug. Então, para não ter que ficar... Tá. Então, praticamente a gente precisa do write. E a gente teria o input. O input ele vai pegar uma entrada de texto. Então, seja o nome recebe input. Write, seja bem-vindo, mais nome. Então, se o write escreve, o input carrega a linha de texto. Ó, vocês estão vendo que já tem um ezinho carregado aqui
embaixo, ele normalmente vai lembrar o último comando que você deu. Então, se você quer executar de novo, é só vir aqui e apertar Enter. Volta para aqui mesmo. O auto, ele faz uma dedução do tipo. Aí ele vê, ué, o que é que tá vindo aqui do outro lado? Tá vindo um string, então o nome tem que ser string. Mas o auto você só pode usar quando você sabe o que está chegando. Por exemplo, auto nome. Ué, nome é o quê? Entendeu? Auto nome recebe... Ah, tudo bem, é um texto, é um char. Sabe de onde está vindo. Sabe de onde está vindo. Por exemplo, para cada elemento de um vetor de inteiros. Então tem que ser um inteiro. Então aqui eu vou colocar meu nome, David Sena. Seja bem-vindo, David Sena. O input, ele lê a linha inteira, que é a mesma coisa que o getLine lá faz, getLine de CIN, joga no string, só para simplificar o nosso fluxo todinho. Tá? Vamos agora para outras funções que vão ser úteis. Vamos pedir... Beleza, acho que aqui já foi. Write, input, pronto, split. Pede o teu nome completo e vamos quebrar o teu nome palavra por palavra. Coloca aqui, digite seu nome completo, vai. Write. Digite seu nome completo. Aí você lê o nome da pessoa. E aí você vai depois quebrar em palavras. Palavras seria split, né? Quebrar. Eu vou passar o nome e aí eu vou quebrar usando os espaços. É char simples ali, tá bom? E aí você pode mandar imprimir palavras. Palavras é um vetor de string. Então, para rodar, você vem para cá e digita Enter e ele vai fazer o mesmo comando de novo e rodar o teu código. Digite seu nome completo. Manuel Pereira da Silva. Manuel Pereira da Silva. Bora lá, faz aí. Pede o nome, quebra em palavras, escreve as palavras. Então, assim, aquela biblioteca, ela é só para facilitar a entrada e saída, só isso. Simplificar split, join, mostrar string. No outro dia, eu passo por várias das funções dela. Hoje é só o necessário para a gente começar o motor do carro. Oi. Precisa atualizar os seus dados, sabe? Precisa o quê? Atualizar. Ou esse pode ver que já está podendo quebrar direto. Não, já está direto. Entendeu? É só dar o Enter aqui, volta para cá e dá o Enter que ele já vai rodar. Não precisa não, porque ele guarda o último comando, ó. É só dar o Enter e ele vai rodar o último comando que ele está guardado. Vamos lá, de pouquinho em pouquinho a gente faz um montinho. Vamos lá. Vamos entender, tá? Vai, vamos pra cá. Não, terminando, ó. Ainda passa uma coisa. Vou tomar um menino que aí faz. Tá mandando erro? Qual erro tá dando isso aí? Dá o exec. Pegamos os testes. Não siga de ele. Vamos lá.
Vamos lá, pessoal. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Mesmo que o código pareça que simplificou visualmente, ok, está simplificado. Mas todas as regras da linguagem ainda se mantêm. Nome é uma variável de que tipo? String. Palavras é uma variável de que tipo? Não é uma string, é o quê? Um vetor de strings, é um vetor de palavras. Então, por exemplo, você poderia acessar a palavra, a primeira palavra ou a segunda palavra. Então, se eu quisesse imprimir só o seu nome ou o seu último nome, como é que eu imprimo o seu último nome? Palavras na última posição, né? Size -1, ou então palavras.back. Tá vendo? O último elemento do teu vetor de palavras. Então, se eu voltar para cá e rodar... O primeiro elemento é front, né? Primeiro elemento é front, o último elemento é o back. Dito texto completo. Amanda Silveira Sobrinho. Sobrinho, tá? Da mesma forma, aquilo que você tentar fazer tem que ser suporte na linguagem. Se você tentar fazer assim, olá mais palavras.back, será que essa operação de mais ela faz sentido? Eu posso somar olá com palavras.back? Eu acho que não. Palavras.back é de que tipo? O que é palavras.back? Qual é o tipo dessa invocação? É uma string, ela não é mais um vetor de strings. Só palavras é um vetor. Se você estivesse tentando somar olá com um vetor, ele vai dizer, ei, eu não sei somar um texto com um vetor de textos. Na hora que você faz palavras.back, isso daqui é um item do vetor. Um item é uma palavra. Então, quando você faz um mais entre um string e outra string, o que é que ele faz? Concatena. Então, aqui daria sentido. Então, se você fizer isso, você vai conseguir... Essa lentidão me mata. Amanda Pinheiro. Amanda Pinheiro. Olá, Pinheiro. Por quê? Porque Pinheiro é o back. Tá? Vamos para mais uma função auxiliar. Só para simplificar. E se eu quisesse transformar esse vetor, essa coisa qualquer, em texto? ToStr. ToStr vai pegar aquele vetor e transformar em texto. Aquele vetor de qualquer coisa, vetor de float, vetor de int, aquele par, aquele mapa, e vai dar um jeito de transformar isso aqui em texto. Então, quando você executar, digite seu nome completo, Luiz Felipe Augusto Sobreiro. Olá, Luiz Felipe Augusto. Ué, por que que... Augusto. Por que apareceram os colchetes aqui? Porque é um vetor. Quando você converteu de vetor automaticamente para texto, aí ele colocou para o vetor os colchetes. Bora seguir em frente? Pegamos pelo menos um macete com os comandos principais aqui. Comandos novos. Então a gente tem o write, que escreve, o split, que quebra, o input, que lê, e pronto. A gente já consegue fazer o nosso loop do carro. Oi. Mas, tá aí, né? Luiz Felipe Augusto, certo? Tá. Mas se eu quisesse tentar somente Felipe. Seria o segundo. Somente Felipe seria palavras em si um.
Palavras índice 1. O primeiro índice. Luiz seria o índice 0, Felipe seria o índice 1, Augusto seria o índice 2. Beleza? Então vamos agora fazer o loop do carro. Então, para o loop do carro, eu vou precisar de um carro. Então eu vou criar aqui um objeto carro. Aqui a gente vai começar com o nosso primeiro. Eu vou criar aqui um carro. E uma classe e um objeto, eles são a mesma coisa em C++, tá? Aqui eu vou empacotar os meus atributos que definem o estado do meu carro com os meus métodos que definem as ações do meu carro. Vamos começar só do mínimo que ele precisa. Vamos rodar o teste aqui só para eu ver qual é o primeiro teste. Então, ao invés do exec, eu vou para o run, porque eu quero saber o que é a entrada e o que é a saída. Então, eu vou mandar aqui um run. Como está muito apertadinho, eu vou botar o modo divisão em cima e embaixo, tá? Onde é que eu troco o modo divisão? Aqui no view, né? Então, eu vou aqui no view e coloco o... Está invertido, tá? Eu vou ajeitar depois. Então, o run. Pronto. O que é que ele vai me enviar? Ele vai enviar o show e ele precisa que eu mostre passageiros, gasolina e quilometragem. Então, se é para ser uma solução bem porca, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só imprimir isso daqui, já que eu não quero nada, eu vou só fazer o loop, tá? No meu loop, eu preciso de um laço infinito. No meu loop, eu tenho que ler a linha inteira. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a tela aqui. No meu loop, eu vou ler a linha inteira. Ah, fiquei bem mesmo na quebra, né? Tá. Para ler a linha inteira, eu vou fazer assim. A minha linha vai ser o input. Ok. Tenho a linha inteira. Agora eu vou mostrar a linha com o cifrão. Então, eu vou fazer um write de cifrão mais linha. Agora eu vou quebrar a minha linha em todos os parâmetrozinhos que ela tiver. Então, eu vou... Argumentos vai ser split de linha passando a aspa simples. Pessoal, eu vou abusar desse auto, tá? Se eu fosse escrever, eu poderia escrever, mas aí eu teria que escrever que isso daqui é uma string. E esse args aqui, ele é um vetor de string. Mas se vocês quiserem, eu posso deixar assim por enquanto. Ou seja, a args vai ter todas as palavras que a pessoa digitar no comando. Por exemplo, abastecer 50. Abastecer vai ser a primeira palavra e 50 vai ser a segunda palavra. Beleza? Agora eu já posso entrar no meu loop. Se argumento na posição 0 for igual a end, se ele digitou o end, eu vou dar o break. Se não, se argumento na posição 0 for igual a show, não vou implementar nada ainda lá no carro. Eu vou só imprimir a string que ele pede, tá? Então, eu vou copiar aqui. E vou colar aqui. Só para a gente passar no primeiro teste, mesmo que seja na mutreta. Na mutreta, na gaiatice, na gambiarra. Eu vou empacotar aqui só para ficar mais informação na tela. Vocês podem identar como vocês acharem mais confortável. É porque minha tela é pequena, então eu vou acabar empacotando aqui. Tudo bem, ó? Li a linha, imprimi a linha, transformei em argumentos, não vou utilizar ainda, mas eu vou utilizar já já. Se o primeiro argumento foi, se a primeira palavra foi end, então eu termino o código. Se foi show, eu mostro isso daqui. Aí a gente volta aqui e roda o teste.
Ah, ele já deu o primeiro erro, ó. Vamos acompanhar. O show, aqui ele mostra aqui em cima que ele passou no primeiro, tá vendo? Ó, inicializar, mas ele falhou no segundo, que é o de entrar. Então, meu carro não está conseguindo botar as pessoas para dentro. Se a gente for olhar aqui o comando recebido, show tá ok, isso daqui tá ok, ok. Agora o meu deu errado bem aqui. Ó, verdinho mostra o que é que devia ter saído. 2 passageiros, 0 de gasolina, 0 de quilometragem. Mas o que foi que saiu? 0 passageiros, 0 de gasolina, 0 de quilometragem. Porque o meu show não é inteligente. Ele sempre mostra a mesma coisa. Aqui embaixo ele mostra uma coisa que talvez seja útil para a gente. Ó. Talvez na visão de vocês seja importante. O juiz online, ele é burro, porém obediente. Então, se você colocar um espaço a mais no final da linha, ele vai entender que aquelas strings não são iguais. Tem uma linha que tem espaços em branco no final. Para ajudar você a perceber isso, aqui embaixo ele mostra a linha que deu falha com os white spaces. Tá vendo? Ó? Então, você consegue ver onde é que tem os espaços em branco, com esses middle points aqui. E onde é que tem as quebras de linha com esse /n. Então, com essa setinha. Então, se por acaso o seu código tivesse tudo igual, mas tivesse sem a setinha, significa que o seu código não tinha feito a quebra de linha no final. Tá? Então, estão iguais. Aí não, esqueceu de dar a quebra de linha. É muito detalhe. Professor, é que nem o cara diz assim, meu filho, a gente vai ter que refazer a cirurgia em você. Mas por que, doutor? Porque a gente esqueceu só uma agulhinha dentro da sua tripa. É só um detalhe. Esqueci um botão ali do lado do teu coração. Caiu um pedacinho de gase. A unha que o cara roeu caiu e tu vai morrer, entendeu? Por isso que eles usam o Ruba, né? Quando a hora do nervosismo roer as unhas. Então agora a gente vai começar a fazer o nosso primeiro código OR. Vamos começar a fazer o nosso primeiro código. O que é que eu tenho de atributo que é relevante para mim? Eu vou precisar dos passageiros, da gasolina e da quilometragem. Então eu vou bem aqui e vou criar o meu carro. Classe carro. E eu vou dar para o... Ah, classe não, a gente vai começar com struct, tá? Que é a mesma coisa. A forma de escrever é desse jeitinho. Você coloca struct... Eu lembro, tu falou comigo, lembra de assistir o vídeo, tá? Struct, aí aqui o nome da struct, e no final você tem que colocar o ponto e vírgula, é obrigatório, é opcional, tá? A primeira coisa que você vai fazer é colocar os atributos. Atributos são as variáveis que determinam o estado do teu objeto. Então aqui a gente tem que o carro tem passageiros, então eu vou chamar de passageiros. Agora o carro tem gasolina e o carro tem quilometragem. O carro tem tudo isso. Vai ser inteiro, para ficar fácil de fazer as continhas tudo inteiro, tá? Pode, por enquanto pode. A gente vai inicializar aqui assim, ó. 0, 0 e 0. Depois a gente vai criar os construtores, entender como é que eles funcionam, mas legal é inicializar. Então, parte 1, criar os atributos que determinam o estado da minha entidade. Nós poderíamos criar outros. Será que tem outros que a gente precisa? Por enquanto não. Vamos começar com esses 3, tá? Agora eu preciso de uma ação, que é colocar uma pessoa dentro do carro. Para isso, eu vou criar um método. O método tem a mesma carinha de uma função, só que ele é criado aqui dentro desse escopo, dentro do escopo da classe. Então, aqui eu vou dizer que o meu método se chama entrar.
Qual é a diferença do método para uma função? O método, ele consegue enxergar os atributos daquele objeto que ele está trabalhando. Repetindo, o método é capaz de enxergar os atributos e trabalhar naqueles atributos. Então, por exemplo, vamos lá. Entrar. Qual seria a lógica do entrar? Eu vou pegar a quantidade de passageiros e aumentar em 1. Então, de forma bem simples, se eu invocar o entrar, passageiros mais 1. Oi. Que foi? Não entendi, desculpa. Ah, tudo bem, espera. Enquanto isso eu vou falando, tá? O quê? É dentro do carro. Se você colocar aqui fora, por exemplo, se você puxar ele aqui para fora, aí ele não sabe nem quem é passageiros. Quem? Passageiros de onde? Não, não faz sentido. Então, o que a gente está criando bem aqui? Um modelo de carro. Não existe um carro ainda. Aqui é um modelo de carro. Daqui a pouco eu vou criar um carro para poder manipular o carro que eu criei. Mas, por enquanto, a gente tem o quê? Um carro tem 3 coisas que definem o seu estado. Passageiros, gasolina e quilometragem. Um carro tem um método entrar que incrementa o número de passageiros. 2. Vamos fazer também aqui, ó. Vamos começar assim. 2, tá? Então, eu preciso criar um carro para poder manipulá-lo. Onde será que eu crio? Aqui dentro do while? Não, porque se eu criar ele dentro do while, toda vez que eu fizer o laço, eu vou reiniciar o carro. Então, eu tenho que criar ele onde? Fora do while. Tá. Então, aqui eu vou criar um carro. Esse é o nome da variável e esse é o tipo da variável. Deixa eu baixar mais aqui para ficar melhor de ver. O nome da variável e o tipo da variável. Se eu quisesse manipular manualmente esse carro aqui, eu quero acessar a quantidade de passageiros. Car.passageiros. Se eu quero acessar a quilometragem, car.quilometragem. Então, eu consigo acessar os atributos diretamente aqui a partir do objeto. Ó, desse carro. Então, por exemplo, vamos aqui. Eu vou colocar 2 passageiros nesse carro, aqui na mão, tá bom? Agora eu vou criar um outro carro. Carro 2. Quantos passageiros tem no carro 2? Eu coloquei 2 passageiros em qual carro? No primeiro carro aqui, né? No carro 1. Essa é a diferença do conceito de objeto e classe. Car é a classe, é o molde. Carro 1 e carro 2 é que são os objetos. Os objetos que têm os atributos que eu posso manipular. A classe não, a classe é a forminha. É a forminha pela qual você define quais são os comportamentos e qual é o estado. Então, nesse carro 1, eu tenho 2 objetos. E no carro 2, eu tenho 0, porque eu não fiz nada com ele ainda. E se eu fizer isso daqui, ó, carro 2.entrar? Ele vai adicionar 1 em qual carro? No 2? No 2, porque eu estou invocando a partir do carro 2. Então, os métodos, você coloca primeiro o objeto e depois o método. Então, vamos voltar para cá. Criei o meu carro. A partir de agora, eu não vou mais fazer assim, né? Eu poderia fazer aqui na mão, passageiros, mais carro, ponto, passageiros. Fazer esse texto todinho aqui, mas ia começar a ficar muito ruim. Então, normalmente, todos os objetos, todas as classes que nós formos criar, elas vão ter um método que retorna um string. String str. Então, se eu precisar transformar o carro num texto, eu vou invocar esse método aqui. Esse método vai gerar o texto que equivale àquele carro, que é normalmente o que eu precisar mostrar dele.
Tá? Então, vamos simplificar aqui nossa vida. O que é que eu tenho que imprimir? Deixa eu ver. A quantidade de passageiros, não é isso? Passageiros, 2 pontos, mais passageiros. Aí aqui eu vou ter, o que mais? Gasolina, não, aí eu tenho uma vírgula, gasolina, 2 pontos, mais gás. E aí depois você vai ter mais quilometragem. Isso é o equivalente ao string, né? Isso é equivalente ao toString. A gente ainda vai ter que adaptar ele, mas estamos no rumo, tá? Mais quilometragem, mais km, não, é km. É o bicho próprio. Ok. Aqui ele já vai começar a avisar de alguns errinhos. Ei, você não pode somar um inteiro, tá vendo que isso aqui é um inteiro, passageiros? Você não pode somar um inteiro com um string, para poder concatenar. Você só pode concatenar string com string, né? Aí a gente pega aquele métodozinho que a gente viu, toStr, para converter as coisas para string. toStr. Tá? Passado o tempo a gente vai aprender formas mais elegantes, mas vamos tentar manter a quantidade de conceitos novos no mínimo. Lembra, toStr converte qualquer coisa para texto, então ele já resolve aqui nosso problema. Passageiros mais a quantidade de passageiros, gasolina mais a quantidade de gasolina, quilometragem mais a quantidade de quilometragem. Beleza, será que isso daqui já resolve o meu problema? Se eu rodar o código, já existirão 2 passageiros a mais? Vamos lá, você fez o back-end. Você fez o método entrar, você fez o str. No front, ele está sabendo quais métodos chamar? Não. Então, se eu der um show, o que é que eu vou ter que imprimir? Eu vou ter que imprimir o car.str. Só que está faltando mais um método, né? E se por acaso o argumento 0 for enter? Porque é justamente isso que está vindo do meu front, né? Do texto do usuário. É o enter. Se der um enter, eu tenho que chamar car.entrar. Vamos lá. O método str, ele não imprime nada. Eu não tenho um print aqui, eu não tenho um sysout, eu não tenho nada. O método str, ele devolve um texto. Por isso que esse texto está sendo impresso aqui embaixo e não lá em cima. Se a pessoa digitar show, eu mando mostrar o carro. Se ela digitar enter, eu chamo o método entrar do carro. Oi. Uma pergunta. Quando você vê, como é só um argumento no else enter. Mas eu posso fazer assim na chave, só puxar a versão aqui? Pode. Pode. Mas para a coordenação que o senhor recomendou. Não. É porque é melhor com chave em todo mundo. É porque assim, como o meu espaço é muito curto na vertical, eu não tenho como usar. Porque se eu diminuir muito, aí fica muito pequenininho o pessoal que está lá atrás. Ok? O nosso objetivo agora é o quê, pessoal? Só voltando no objetivo. É só a gente pegar o macete do processo de costura. Eu tenho um input de texto que vai ser processado aqui pela nossa main, nosso front-end. Eu vou quebrar esse texto em comandos e argumentos, né?
E de acordo com o que me for pedido, eu vou invocar para o meu back, que seria isso daqui, o código que faz a lógica acontecer. É isso que a gente está tentando pegar o macete, fazer a costura. Pega o comando, processa o comando, chama o código e imprime a resposta. Pega o comando, processa o comando, imprime o código. Tá lá. Então vamos rodar isso daqui agora para ver se dá certo. Rodar. Estou ansioso. Deu certo não essa carniça? Eu deu, mas agora o erro foi diferente, ó. O que é que era para ter saído? Limite de pessoas atingido, e o que foi que saiu? Nada, ele botou 3 passageiros dentro do meu carro. Se a gente olhar nos testes, ele passa em 2 testes e falha no terceiro. Ó, estamos progredindo, né? Então, o que é que eu tenho que garantir agora? Que não ultrapasse 2 pessoas. Então, aqui a gente vai para o verbo if else, né? Se passageiros for menor do que 2, vou fazer assim. Se passageiros for igual a 2, então eu vou emitir a mensagem de erro que ele quer. A mensagem de erro, por enquanto, a gente vai emitir aqui em cima, tá? Qual é a mensagem de erro? Tem que ser igualzinha. Você pode copiar daqui e colar aqui. Tá certo o nosso código? Tá não. Por quê? Só vai acontecer se o número for igual a 2. Daí faltando o well. Não. É verdade, né? Ou dá um return ou dá um else aqui, né? Que ele tava avisando, ei, cabe mais não, mas o cara sobe. Agora sim. Ou então, uma sugestão que eu faço é vocês, ao invés de ficar com um monte de if else, vocês vão matando logo com return. Oi. Onde? Aqui em cima? Lá em cima. Não, o outro. Gostei. O meu também tá dando erro. Aqui? Mas é para um motivo. Porque eu botei o tio STR, gás, tio STR, pés, o quilômetro, mais Deixa eu ver qual é o erro. Qual é o erro que aparece? Que a função não foi definida na chave. Vocês colocaram use namespace fn aqui em cima ou deixaram lá embaixo lá também? Não sei. Tá, eu vou olhar aí. Passam aqui e rodem para ver se dá certo. É só uma desculpa. Tem que fechar, é só um escopo que não tá fechado. Você tem que fechar os escopos direitinho, provavelmente você tá fechado errado. Pô. Agora lá, sentem rodado, eu vou ajudar vocês agora. Outra coisa, se vocês já entenderam o macete, continuar fazendo os exercícios do carro. Ele tá aí, faz isso aí. Então é só assim, tá bem?
Não, você não conhece. Só tem tantos fatores, aí não é para ninguém. Então, pessoal, com o que vocês viram hoje, vocês conseguem fazer o carro, pelo menos fazer o entrar, fazer o sair. O que é que ainda muda? Por exemplo, quando você tiver que trabalhar com parâmetros. E agora eu vou mostrar aqui o macete dos parâmetros para vocês. Lembra que tem um comando que é para colocar gasolina? Então, vou mostrar aqui como é que vocês fazem de colocar gasolina. Se por acaso o argumento 0 for para colocar gasolina, eu acho que é assim. Você colocaria carro, ponto, sei lá, o método que você criou, abastecer. Lembra, essa palavra, ela tem que ser a palavra que ele está vindo aqui no teste. Tudo bem? A palavra tem que casar certinho. Enter tem que casar com enter. Mas o nome do método é o nome à sua escolha. Para facilitar, lá no Firefox tem a descrição dos métodos. Aqui, ó. 002 carro. Tá vendo aqui, ó? Alguns métodos para você criar. Método enter, leave, drive, full e o toString, que é o str que a gente criou agora. O que cada variável faz, tá vendo? Ó? O que cada uma das coisas faz, e você pode seguir aqui a lógica. Embarca uma pessoa no carro, verifica se o carro não está lotado. Desembarca uma pessoa por vez, verifica se tem alguém no carro. E alguns deles precisam de parâmetros. Por exemplo, o abastecer precisa de um parâmetro. Vamos fazer aqui o abastecer com vocês. Então, o método abastecer, vou criar ele aqui. Void abastecer. Ele recebe a quantidade. Essa quantidade, ela tem que ir para onde? Para dentro da gasolina, concorda? Então, eu poderia fazer assim, só gasolina mais quantidade. Só que se eu fizer isso, eu posso estourar o limite lá do tanque, que é de 100 litros. Não dá para colocar 500 litros. Aí você vem aqui e faz o if para não deixar ele estourar o tanque. O que é que eu preciso agora? Conseguir passar o método para cá. Vamos lá. O que é o argumento 0? É a primeira palavra. Beleza? O argumento 1 seria a segunda palavra. Então, normalmente quando você receber, vai ser algo como, aqui, ó, abastecer 60. A primeira palavra seria o fio. Oi. Tá. A primeira palavra seria o fio e a segunda palavra seria o 60. Então, para o parâmetro, você tem que passar o argumento na posição 1, ok? Só que lembra, argumentos é um vetor de strings. E o abastecer está esperando um string? Não, está esperando um número. Então, alguém aqui já viu o JavaScript? Tem um macetezinho do JavaScript para transformar um texto em número. É só colocar o mais na frente. Tá? Aí vocês podem usar aqui também. Ou então, usar a função number, que é para converter para número. Ou então, se é para usar o C++ padrão, você poderia utilizar o string to inteiro. Qualquer uma das três funciona. Seja essa daqui, seja o number, ou seja o mais, né? Que é o mais simples. Pronto. Não, acabei de criar, ó. Eu coloco a quantidade dentro da gasolina. Então, pessoal, o que é que vocês têm de tarefa para a semana que vem? Vocês vão tentar terminar o carro, tá certo? Sugestão, faz do zero. Sugestão é fazer do zero. Você vai ter esse código que a gente fez hoje, tudo bem? Se vocês entrarem lá no repositório, eu boto lá no GitHub de vocês agora.
Mas refaça do zero para você lembrar, beleza? Como é que eu faço a main? Como é que eu faço, como é que eu coloco as variáveis? Vou fazer aqui o método. E aí, dúvidas você pode perguntar lá no chat. Foi. Sim, porque na verdade o Replit, ele é um repositório. Se você fez o login, já está salvo na sua conta do Replit. Ele tem integração com o Git. Tem. Mas aí você tem que configurar manualmente. Você poderia montar um repositório a partir disso daqui e ficar dando o pull para sua máquina também. Eu fazer a chamada.